Este programa é livre para todos os públicos. Alô, gente boa de todo o Brasil, de todo mundo. Que é proibido falar bom dia aqui, né? Tô falando aqui, tá ouvindo no Japão, é boa noite. Ou então boa tarde. Então boa noite, boa tarde, boa noite, onde você estiver no mundo. E que alegria poder falar assim, né, minha gente? Mais um programa Minha Família é Assim. Eu gosto muito desse programa. Sabia que eu assisto esse programa? Eu sou o primeiro ouvinte e telespectorante, assim que fala? Não. O que fala? Telespectador. Gente, ela falou com esses olhos verdes. Olha que olho verde, gente. Sabe que esse olho verde, eu sempre falo aqui, vou falar de novo, né? Quando eu conheci, porque toda mulher faz assim, quando eu conheci a Márcia, falei, qual é o seu nome? Ela tirou o óculos e fez assim, Márcia. Ai, que mentira! Eu não aguentei, gente. Deu que deu, 3 veneno. Não, mas é interessante você falar isso, porque o programa Minha Família é Assim está no Play Canção Nova. Então você pode ver, rever, quando você quiser esse programa, não é mesmo? Tá vendo? É uma ideia excelente. É muito bonita essa menina, né, gente? E o foi programa emocionada. E o Ela fica programa passada. Minha Família é Assim, Você ele ficou- me você ficou- desconcerta. você ficou assim, Você me chocada mesmo. desconcerta. Muito bem. Ele me desconcerta. Mas olha só, o programa Minha Família é Assim hoje tem o tema Tudo Pode Ser Mudado pela Oração. Nossa. E é verdade, você vai ver o testemunho hoje do José Barbosa da Silva, Você que conhece? é o Zezinho. Você conhece o Zezinho? E a Nair Fernandes da Silva. Eles têm, deixa eu ver aqui, 44 anos de casados, Nossa. são pais do Fernando, Aline, Leandro e avós da Thaís, Paula, Bruno e Nicole. A Aline tá ali, ó. Que coisa a nossa boa. diretora ali, ó. Mostra a filhinha. A filhinha do Ela está isso aqui, ali, nossa a Aline, diretora. diretora. E são também do segundo elo, né? Da comunidade Canção Nova. Que coisa boa. Mas tem todo um caminho para chegar até aqui, né? Que vocês vão Muito contar legal. hoje pra gente. E olha que legal essa frase. Quer ler a frase para a Joana? Você Pode, gosta de ler a pode frase para a ler. Joana? Leva, você gosta. Não, leva você. Você é queridinha para a Joana, né? Ah. Tenha coragem. Olha daí, vê se tem alguma coisa a ver com vocês. Tenha coragem, comece a rezar e verás quantas coisas o Senhor vai fazer por intermédio da sua oração em sua família. Monsenhor Jonas Abib. Né? Coisa linda. 44 anos de casado. Estamos com o Zezinho, chamado Zezinho. O Zezinho, qual é a sua profissão? Conheço. Qual é a sua profissão? Motorista. Mas você, carteira A, B, C ou D? E. E. É. Um tom do conhecimento geral. O motorista carteira E dirige o quê? Pode dirigir o que tipo de carro, por exemplo? É carreta, né? Carreta. Carreta. Carro articulado. Carro articulado. E você já carregou o quê, assim, de Já carteira E? puxei pedra, puxei areia, puxei petróleo, puxei... Já E petróleo é uma carga especial, É hein? especial, mas também tem um curso, né? Também Tem que ter um cursinho. cargas especiais. Cargas perigosas. Não, cargas perigosas. Gente, ele hoje... Produtos perigosos. Ele carrega cargas preciosas, perecíveis e explosivas. Meu Deus do céu. Bem. Preciosas, nessa ordem. Preciosas, Sim. explosivas Ah, e perecíveis. ah. Padre Padre Jonas heterozia. Então, e o explosivo eu tenho também. Ah, você também? Tenho curso, Ai, graças que é a o Deus. MOP. E eu, É por isso que eu carrego. Como é que chama o curso? É MOP que fala. MOP. É E eu sou de piquete. Eu via sempre esse caminhão com bandeirinha vermelha atrás. Cargas perigosas, né? Os produtos perigosos. Quando eu E vi tem um que ter carro MOP. saindo de piquete com bandeirinha vermelha, eu ficava longe. E vai que o cara vai fumar um cigarro lá, Nossa, pelo amor perigoso, de Deus. né? Muito. Parece que você vai entender o correr do programa. E a Nair é do lar, Nair? Sou do lar, Do agora lar. no momento. No momento. No momento. Você fazia o que antes? Eu trabalhei 9 anos, era decoradora, né, de Sério? pintura de louça. Artesanato. Mesmo? Aí E depois, você nunca mais pintou, assim, nada? não. Depois aí eu fui ser mãe, né, ficar em casa. Que Foi idade quando tem um filho mais velho? Mas ele tem 43. Olha só, uma vida, Vai né? fazer 43. E você então pintava, não sabia disso. Eu era decoradora Só o de Zezinho cerâmica. pintava o set, sabe? Você não, pintava também. Era decoradora de cerâmica, trabalhei bastante tempo, 9 anos, né?
Aí depois saí, quando fui ganhar a Aline, né? Eu saí para cuidar que já tinha. Mas um trabalhava filho. com aquele Lá. senhor português Lá. ali, Aham. perto do amarelinho? Isso. Gente, tem uma cerâmica linda, linda cada ali. vaso maravilhoso. Que ela fechou. Agora nós estamos em Canas, né? Tá em Canas. Tá em Canas? Mesma família? Não, é outro. Ah. É o Chiquinho, mas é um dos funcionários lá da Que levou- aprendeu também. que aprendeu, que aquela fechou. Gente, o que tem a ver um motorista que carrega esses explosivos, que eu falei que carrega, depois que ele carrega ainda hoje, agora mudou, agora não é mais o caminhão, e uma decoradora, né? Mas o Zezinho, eu gosto, tenho um carinho muito especial pelo Zezinho. Primeiro porque ele tem carteira E, mas além de E, ele tem carteira F, que eu também tenho. Que eu tenho carteira D também sou profissional. Eu fiz o toxológico, minha gente. Toxológico, fala? Toxicológico. Aí, até falando como é que fala? Não, não vou falar de novo. Toxicológico. Eu fiz porque eu tenho carteira D. Ah. Quer ver os meus pobres carregar um caminhão, dirijo caminhão, posso dirigir caminhão. caminhão também, posso dirigir. Dirigi o Vaticano, eu ganhei o Vaticano. O ônibus. Um beijo lá pro seu saldo, dona Neuza. Mas eu estava falando o quê mesmo? Eu estava falando da... Que você tem carteira F e ele também e tem ele tem carteira carteira F. F. F de? Ó, que o dele é branquinho, o meu é vermelhinho. A F de Fusca. Que é um outro padrão. Tá acima da E. A, B, C. Que eu tenho moto e é A, B, C, D e a F de E Fusca. F. Que tem gente que não sabe dirigir Fusca. Não é, É Lúcio verdade. Domício. Queria emprestar o Fusca. Eu, com dor de coração, dei a chave pra ele. Já não consigo. Não consegue dirigir Fusca. Tem que saber dirigir Tem que Fusca. saber dirigir Sabe dirigir Fusca, Fusca. Aline? Sabe, Olha lá. ela sabe. Então, Zezinho, Nair, vou começar com você, Nair. O Zezinho, eu vou falar do Zezinho, uma pessoa alegre, gosto muito de conversar com você, sempre tem uma história, mas não foi sempre assim, né? Como é que você conheceu o Zezinho? Como é que foi o começo de vocês? Foi na paz? Foi como é que era? Ele já era de igreja, e hoje ele dá uma palestra, até em Conde Novo e tal, mas como é que foi esse começo que você conheceu o Zezinho? Então, eu conheci o Zezinho, Nelsinho, foi no meu bairro, né? Lá no meu bairro, ele tinha uma namorada na rua da minha casa e todo dia ele passava para ir namorar. Aí ele passava e mexia comigo, ele costumava passar e falava, ô Chuchuzinho, hoje se ele chamar de Chuchuzinho, eu bato nele, hein? Aquele tempo era Ô, chuchu. Chuchu é bonito. Ele passava e falava, ô Chuchuzinho, e ia porque as namoradas dele. E eu ficava esperando o meu namorado, né? E quando chegou uma época, ele terminou com a namorada dele e eu terminei com o meu namorado, né? A gente terminou e ele passou, chamou o Chuchuzinho, eu sorri pra ele, né? Aí, que até aí não, chamava, eu ficava séria, né? Aí, passados uns dias, aí a gente começou uma amizade, nós começamos, né, ser amigo. E daí nasceu o namoro, né? Ele pediu para eu namorar, eu pedi para ele um tempo, que eu já era uma jovem de igreja, né? Já participava do grupo de Você já participava? Isso foi em 77. Eu já estava participando de grupo de jovem, que tinha um grupo muito bom aqui em Cachoeira, né? Que era o Geraldo, que era o coordenador. Geraldo Caveira. É, ele era o coordenador. Ô, louco, Geraldo Caveira. O nome da criança, Geraldo Caveira. Ele Então era um grupo de jovem muito grande, né? Bastante Era jovem muito, era participava, lindo. muito bom. E eu já participava. E lá no São João também, no bairro que eu morava, tinha um grupo também, começou um grupo de jovem. E quando eu comecei a namorar o Zezinho, ele sabia que eu era. Aí a minha família não aprovou muito não, porque era completamente. O Zezinho morava em República, né? Assim, com bastante jovens. E era aquela bagunça mesmo. Era um jovem que bebia, que só gostava da bagunça. Então, quando eu fui namorar ele, minha família, minha mãe não aceitou muito, não queria. Porque era completamente diferente, né? Eu dele. Eu, uma jovem que tinha horário para entrar, que tinha, né, todo um regulamento, e namorar ele, que ele era da rua mesmo. Pensa numa pessoa da rua mesmo. Cachorro sem dono. Vira-lata mesmo, como se diz. É aí que eu gosto. Eba, vamos lá. Bem cabeludo, né? E era cabeludo, completamente Zé. diferente. Ele era tipo assim, ele era playboy na época, né? Ele era playboy, Cabelão né? com- Cabelão comprido, Ó. com aquela Tupete? tupete, né? Ó, Pensa Kiko num galo Malião, né, que caipira fala? dando uma de... Joga caipira. Aquele cinturão, aquelas Ô, calças mas era boca de bonitão, chamava cinto, atenção. né? Aquelas calças boca de cinto, cavalo, Olha. cavalo de aço, Cavalo né? de aço. Essa altura, o Era salto. aquele- E quando você tirava o sapato? Nossa Senhora. Não, você enroscava o pé na boca de sino ali, dava um...
Porque a calça, era né? muito Aquelas Aquela mãos de larga. sino. de sino, né? Aham. Aí, então eu cheguei, eu lembro que comecei a pedir, fui falar para a mãe, né? A mãe não aceitou. E aí eu cheguei no grupo de jovens, nesse dia tinha até um padre, o grupo de jovens era aqui em Cachoeira, no Salão São Sebastião. E eu falei, gente, eu estou gostando de um rapaz, a minha família não quer. Então eu quero que vocês orem junto comigo. Que se for da vontade de Deus, eu comece a gostar dele, a amar ele. Se não for, eu desista, porque eu tinha namorado, mas eu namorava 2 meses e não suportava, mas o cara terminava, né? Falei, então que seja da vontade de Deus, se for que continue. E era da vontade de Deus. Comecei a namorar ele, o dia que ele foi pedir para a mãe, que tinha que pedir, ela ainda pôs até um pé de cabra assim do lado. Ô, largo! Né? E eu quase apanhei nesse dia, sabe? Não apanhei porque eu já tinha feito Maranatá. Eu fiz Maranatá, foi o primeiro Maranatá que teve em Queluz, porque aí era em Areias. Sim. Foi em julho de 77. Eu fiz o primeiro Maranatá lá em Queluz. E então estava toda animada, né? Eu comecei a namorar o Zezinho em agosto, era um mês Olha depois. só. E eu estava com o Novo Testamento que dava lá e lendo aquilo com uma sede, né? E ela pôs ali e falou assim, não, se ele responder para mim, ele vai ver o que eu faço com ele. E eu pego o Novo Testamento e falo, mãe, não tira a trava do olho do seu irmão, não tira o cisco do olho do seu irmão, se você tem uma trava no seu. Falei isso para ela, olha que ousadia, ela me bateu. Nossa. Deu uma costa na eu com um livro. No dia do... Mesmo? No dia que Zezinho foi pedir. Meu Deus do E céu. a partir daí ela deixou, passou todo o regulamento, como que era, né? E deixou namorar ele. E nós namoramos muito pouco tempo. Ele E o namoramos Zezinho, 10 o meses. que o Zezinho viu nessa hora? Como que você viu esse namoro? Como que você viu essa família que estava te recebendo desse jeito? Na verdade, a gente era até meio cego, né? É. A Nair está contando aqui que ela me viu com o cabelo grande, né? E mais o Borro de cavalo sino. de aço, né? Os sapatos, então, assim. Mas nada disso chamou a atenção dela. O que chamou a atenção dela, na verdade, foi a minha tristeza. Ela disse que via uma tristeza tão grande em mim, isso que ela chamou a atenção daí. Tudo aquilo que... Que eu tinha, assim, uma tristeza muito grande, né? Eu era muito triste e ela disse que isso chamou a atenção dela. Apesar de toda a roupa, tudo De cabelão, tudo daquele tudo. jeito, eu achava até que era o cabelo, né? Que tava... Mas Então, não era nada disso, não. porque é verdade, porque mesmo ele na bagunça, junto com os amigos dele, quando ele passava, eu percebia que ele tinha uma tristeza, que ele não era feliz, né? Então, foi isso que me chamou a atenção, que ele era uma pessoa muito triste. Eu falei assim, aí quando eu pedi oração, eu falei, não, eu vou ser a alegria da vida dele. Olha que bacana. Pode deixar com você, eu vou transformar a vida dele em alegria. Porque eu fui descobrir que ele não tinha família, que ele era órfão, que ele foi criado pelas casas, né? Ficava um tempo num, não queria, mandava para outro, outro dia enjoava, mandava para outro. E depois, até que ele ficou jovem, ele foi morar com os amigos. E ali ele aprendeu tudo que também, né? Tudo Que não podia. Você falou que foi pouco tempo de namoro, né? Pouco, 10 meses só. 10 meses vocês se casaram. Nós casamos, 10 meses. E justamente a gente casou por causa disso, que ele não tinha onde morar. E um dos amigos do chefe da casa foi preso. E ele Meu não Deus. tinha. Era meu amigo. Teve que entregar a casa que eles moravam. Então eles ficaram meio, né, com uma barata tonta, não tinha para onde ir. Eu falei, então vamos casar o mais depressa possível para você ter um lugar para você repousar, né? Sua Mas aí eu cabeça. comecei a namorar a Nair e o seguinte, né? Como ela participava, né? E eu não, né? Você não ia? Não, de jeito nenhum, não ia, não. E ela tinha um encontro em Queluz, né? Que você ia lá, né? Ia fazer, né? Então foi o do Cristo Rei, Do depois Cristo de... Então, agora é importante o seguinte, esse Maranatá que ela está falando, esse encontro em Queluz, não é o encontro, é o Canção Nova Sertaneja. É no dia do Canção Nova Sertaneja, foi na festa de Cristo Rei. O que aconteceu nesse encontro? Então, passou, né? Eu fui em Maranatá em julho, quando foi em novembro, eu fui fazer esse encontro. Já estava namorando ele, comecei a namorar ele em Já estava agosto, namorando. Mas em foi o que eu proibi novembro. você de ir ou não? Foi. Aí eu Ah, falei tá. para ele que eu ia nesse encontro. Ele falou, não, porque tinha todo aquele regulamento. Eu falava para ele, Zezinho, vamos namorar com Nossa Senhora no meio? Vamos namorar, né? E ele não gostava muito disso, sabe? Então, né? Imagina um cara chapadão e namorar e você ficar falando de Deus, né? Então, eu não concordava muito. E quando foi fazer nesse encontro, eu falei para ele, eu vou
nesse encontro. Você ia, né? Eu falei que não. Né? Ele falou, não, você não vai. Falei para ela, eu falei, não, se você for, nós terminamos. Você não vai. E aí? Então, aí eu peguei, fiquei naquela dúvida, né? Se eu ia, se eu não ia, minha mala estava pronta. E eu fiquei em dúvida. Aí eu peguei, estava junto com ele, até na casa do Matias, escutei alguém cantando. A decisão é sua, Nossa. são muitos os convidados. Do Padre Zezinho, né? Eu peguei e falei assim, poxa, a decisão é minha, eu vou nesse encontro. Olha Atenção. só. Para aí. Eu vou nesse encontro. No próximo bloco, você vai saber que encontro foi esse. Espera aí. Olá, estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema é Tudo Pode Ser Mudado pela Oração. E esse tudo, quem está contando para a gente como que foi a mudança, é a Nair e o Zezinho, que estão hoje conosco. E no final do bloco passado, vocês viram, o Nelsinho falou, que encontro é esse que a Nair estava falando, que ela queria ir. O Zezinho falou, não, se você não for, você não vai. Se você for, acaba o namoro. E ela ouviu uma música, né? A decisão é sua. Oh, cantora. Olha só. E que encontro, Nair, é esse que fez com que tanta coisa mudasse na sua vida? Então, aí esse encontro era o encontro do dia do Cristo Rei, que o padre fez o convite, o padre Jonas fez o convite. Quem queria dar um ano da sua vida para Deus? E eu tinha ido, né? Tinha ido 5 jovens de Cachoeira. E nós fomos de Fusquinha, viu, Nelson? Fusquinha azul do Geraldo. Sinal de Deus, hein? E Eu chegou lembro lá, desse Fusca. quando ele fez o convite, né? Ele fez primeiro, ele fez na sala de palestra, depois nós fomos todo mundo para a capela, aquela capela redonda lá, né? O Santíssimo era no meio. Você lembra o que o padre Jonas falou? Não, eu não lembro muito bem, não, mas ele falou que era pra gente dar um ano para Deus, né? Quem queria dar. Quem queria deixar tudo, deixar a família, deixar a namorada, fazia, né? E você 3 meses, Nossa. Aí eu peguei quem queria deixar tudo, a família, o namorado, o emprego, né? Pra dar um ano para Deus, fazer uma experiência. E eu fiquei meio na hora chocada com aquele convite, mas eu pensei isso comigo, eu achei que era como se fosse celibatária. Que você ia dar um ano e depois você não ia mais, não ia poder casar, não ia poder ter filho. Eu queria casar e ter bastante filho, né? Meus planos eram ter 6 filhos. Então eu falei, né? Aí eu não aceitei, não levantei a mão. Fiquei meio em dúvida, não levantei. Depois ele orou para aqueles jovens, né? Que aceitou, que levantou a mão, mas muitos levantaram e não ficaram, né? Eu não cheguei a levantar, não, mas eu fiquei muito em dúvida. E vim embora. Muito mexida com aquele convite, né, que ele tinha feito, mas não levantei minha mão. E cheguei em casa, como o Zezinho falou que se eu fosse, ele estava terminado o namoro, eu falei para ele que se ele quisesse continuar o namoro, na segunda-feira ele ia em casa. Desafiou aí. Que se ele não quisesse mais, ele não parecia mais, mas se ele quisesse na segunda, aí quando foi na segunda-feira, 7 horas, chegou até mais cedo. Você viu só que dureza de andar, né? Chegou até mais cedo. Ele costumava chegar às 8 horas, 7 horas ele já estava no portão de casa. E aí a gente namorou mais, né? Namoramos mais, como eu disse, a gente namorou 10 meses só. E naquele ano seguinte, né? Os jovens que aceitaram dar um ano para Deus já foram para Queluz, né? A jovem Luzia Santiago, que é a única que ficou. E ficaram, e eu continuei, né? Casei e fiquei lá. E fiquei com o Zezinho. Aí, logo que eu casei, o Zezinho era assim, sempre ele foi uma pessoa assim, muito boa, muito carinhosa, sabe? Mas quando, aí eu descobri, poucos meses de casado, eu descobri que o Zezinho usava droga, né? Porque até aí ele não tinha me contado, eu não sabia, descobri que ele usava droga, descobri, né, a bebedeira, porque aí ele estava todo dia, tinha que dormir em casa, né? Começou a beber muito, e ele chegava, quando ele não estava drogado e nem bêbado, ele era uma pessoa carinhosa, só que quando ele estava drogado e bebido, ele era muito violento. Sabe? Ele era violento mesmo. Ele chegava, ele quebrava tudo, né? Se eu me emocionar, vocês nem... Sim. Sabe? Ele quebrava tudo, ele me batia, entendeu? Ele chegava muito violento, ele chegava se chutando mesmo, chutava eu mesmo, assim, batia mesmo, sem dó mesmo, sabe? E eu pegava, aí eu fiquei, né? Logo, tive o primeiro filho com aquela vida, né?
Aí ele pode até contar alguma coisa. Então, e aí a Nair também, eu proibi ela de ir para a igreja, tudo, né? E a Nair manteve firme, né? Que a gente casou só no civil. E ela aguentou firme, ia na missa, mas não comungava, né? Até e Há muito tempo casado civil sem... Fiquei um ano e 3 meses. E ela sempre, né, assim, cobrando de mim, não preciso casar na igreja, preciso casar na igreja. Eu falei, eu não gosto de igreja, eu não gosto de padre, eu não gosto. Não, mas tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser. Um dia eu falei assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos casar. Aí casamos, né, velho? Casamos na igreja. Foi até nas missões. Nas missões, casamos. Missões redentoristas. Casamos na igreja, mas a vida continua do mesmo jeito, a vida velha minha continua. Só que eu vejo assim que ele tinha assim, por exemplo, ele sabia que o meu sonho, eu aceitei casar só no civil, mas ele sabia que o meu sonho, uma jovem de igreja, de oração, que era casar na igreja. Então, como que ele fazia? Era uma chantagem que ele tinha contra eu. Ele falava para mim, eu vou sair com os amigos, passar a noite nas gandaias. Eu falava, você não vai bem. Não, se você deixar eu ir, semana que vem nós casamos na igreja. O negócio é feio. Sabe? Aí eu deixava, ele ia, né? Ele ia. Depois ele voltava, acabava, porque ele não Passou um ano falando isso passava, Daqui a pouco, novamente, eu vou sair com os amigos hoje. Falava, não, bem, é melhor ficar em casa. Não, mas nós vamos casar, tá tal dia. E ele conseguia, né? E assim foi, passou um ano. E eu falava assim, né? Eu vou sair, mas volto rápido, né? Só que não voltava nada, voltava 1h da manhã, 2h da manhã. Aí voltava bêbado, né? Depois drogado. eu trabalhava numa mineradora e eu vinha do serviço, né? Em vez de vir para casa, eu já ia pro bar. Aí ficava naquele bar fechava, depois daquele lá eu ia para o outro, mesmo vindo do trabalho, chegava em casa, ela falava, nós dois brigavam. Brigava mesmo fisicamente, quem perdia era ela, claro, né? Então isso a gente viveu 4 anos, essa situação. Aí, só um parênteses. Você falando isso, conhecendo você hoje, a gente não consegue imaginar o Zezinho assim. Porque hoje é um doce em pessoa, pra gente, um amigo. O Zezinho, parece que ele é político, ele chega no lugar e fala, ô Zezinho! Todo mundo gosta. É uma maravilha, mas Zezinho aí. É por isso que é o tema, tudo pode ser mudado pela E tem a oração. frase do Padre João, que nós não lemos ainda. Então aí chegava em casa, era aquela brigalhada, e quebrava tudo, né? Quebrava. Não, pior, eu chegava a dar tiro, eu dava tiro dentro de casa, porque naquele tempo a gente tinha arma, eu tinha arma. Tiro? Tiro. Sabe aquelas espingardas assim de cartucho que você... Sei. Deu um tiro uma vez, passou por cima da cabeça da Nair. Grudou meu cabelo todinho. Um dia eu peguei uma porta. navalha, um dia nós brigamos dentro de casa. Imagina a gente morando Eu numa... não sabia disso. Você Que sabia primeiro, disso? quando nós casamos, nós fomos morar num cômodo só. Até da cama a gente ligava o fogão, assim, que era tão perto. Né? Meu filho nasceu lá. Nasceu assim, Mas depois a gente conseguiu, a Nair conseguiu comprar, né, um lote, e fez assim, a metade de uma casa, foi morar para lá sem luz, na luz de Era querosene, lampião, nariz que Aí era preto. apagava aquilo, nós dois brigando. Um dia eu falei, vou matar você com a navalha. Peguei uma navalha, Meu Deus. falei, vou matar ela, vou matar você. Aí eu ainda brinquei com ele. Falei, ele chegou e falou assim, eu vou cortar o seu pescoço, drogado. Aí nós com- servimos nós dois. Eu cortei esse dedo meu, até o padre Alex, né, ele tira sabe que eu tô andando hoje, eu tô com o dedinho pendurado. Esse dedo meu aqui, eu cortei o nervinho dele, é pendurado. Eu toco um pouquinho de violão, assim, eu não consigo fazer igual esse, assim, ó. Eu pegar ele aqui, eu faço, aí ficou aleijado. No escuro. Você no Não, escuro. a gente lutou muito tempo. No escuro. Porque ele bateu o pé no lampião, pagou. Mas só que o meu filho mais velho nunca viu, porque eu pegava ele, punha ele sentadinho no portão, falava, filhinho, fique sentado aqui. Daqui a pouco eu volto te pegar. E entrava lá dentro. Meu Deus do céu. Aí no outro dia. Mas a coisa Aí é... ferveu no escuro lá pra cá. E eu sabia, né, ela sabia o que ela queria, né, e ela sempre falando de coisa pra mim. Mas uma coisa que começou a tocar em mim, que era o seguinte, depois dessa brigaiada tudo, de porrada mesmo, e ela sempre com o olho Roxo, machucada. Porque... Aí eu deitava na cama com os pés para fora, ela pegava meus pés e minha perna, tirava o sapato. Desculpa. Então, eu colocava ele na cama, né? Eu punha ele na cama, tirava o sapato dele. Se ele estava com a roupa suja, eu trocava de roupa. Depois de ter apanhado. Depois de de estar apanhado. toda machucada. E cuidava dele com todo carinho, entendeu? Porque até aí, quando ele chegava, eu tentava me defender, né? E às vezes ele machucava Mas também. então porque- tudo isso aí foi tocando, você entendeu? Esse amor da Nair foi tocando em mim, porque eu ficava pensando, poxa, né? Mas chegava à tarde e voltava a beber tudo de novo.
E a vida começava tudo de novo, a Chegava brigaiada. e quebrava tudo de novo. Tudo de Mas novo. diz que ele quebrou Deus o do rádio. céu. Como é que foi a história do rádio? Então, esse rádio era que num... Ah, não, o rádio era o seguinte. O rádio, todo dia eu ligava a rádio, acho que era a Rádio Record, alguma coisa assim, para mim ficar olhando o horário para me trabalhar, né? E quando dava mais ou menos, acho que 6 horas, 6h30, a Rádio Canção Nova entrava, né? Que era a Rádio do Senhor, né? Quando entrava, ela cobria na frequência, daí eu já começava a xingar dali da cama. E aí xingando, porque entrou essa rádio falando aí, eu queria ouvir a Rádio Record e tal. Ô, Nancy, só voltando um pouquinho atrás, a quando comprou a rádio aqui, né? Anos 80. Eu já estava passando todo aquele momento difícil já da minha vida, né, no casamento. Eu fui conversar com o Padre Jonas, ele me conhecia, eu fui na hora do almoço. E terminou o programa, meio-dia. Estou no meio de voz. Estou no meio de voz, ele me atendeu, eu sentei com ele, que jeitinho dele, e ele falou para mim, eu contei toda a história para ele que eu estava passando. E ele não falou com essas palavras, mas ele falou em outras palavras, aguenta firme, minha filha, né? Aguenta firme. Mas eu era uma pessoa de oração, eu orava, mesmo não estando participando de nada, eu orava. Né? Ia na missa, não comungava, mas era uma pessoa de oração. Aí esse dia, mas em casa, quando foi esse dia que eu encontrei com o Padre Jonas, ele falou para mim, filha, ainda contei toda a situação do Zezinho, ele ainda falou uma frase que me marcou muito, ele falou, filha, sofrimento não apaga pecado de ninguém. O que apaga o pecado é o arrependimento. Olha só. Ele falou isso para mim, sabe? Naquela rádio lá de Soalho, né? Muito antiga. E a partir daquele dia, ele começou um grupo de oração nas quarta-feiras na igreja Santo Antônio. E era ele que fazia o grupo de oração. E eu comecei a participar. Eu deixei o Zezinho e falei, não, eu vou participar. E comecei a participar deste grupo de oração. Aí eu já era casada, quando na igreja, comecei a comungar e orar mesmo, porque tudo pode ser mudado pela oração. E eu tinha uma coisa assim em mim, que o casamento, o amor, não é sentimento, né? É decisão. E quando eu aceitei o Zezinho daquele jeito que ele era, aquele jovem, porque aí eu fui dar um jeito na aparência dele, né? Fui cuidar dele, de tudo com todo carinho, né? Ensinar ele a fazer o nome do pai, que ele não sabia. Fui todo com jeitinho com ele. E eu vi assim que Deus foi trabalhando. Comecei mesmo, né? Orar mesmo, participar e Deus... E você já ouvia a Rádio Canção Nova nessa época? Já ouvia a rádio, né? Já ouvia a Rádio Canção Nova, né? Na irmã E dava a história da rádio? Porque a gente sabe uma história bem engraçada que aconteceu com a rádio aqui, com o rádio, na verdade. Ela mandava, né? Eu escuto pra você ver esse padre falando, eu escutava, não entendia nada que ele falava. Então, ele pegava o radinho e jogava longe, né? Porque ele jogava longe o radinho, porque não queria ver o padre falar, né? Ele não... A Nair sempre insistia comigo, você precisa ir pra igreja, sei o quê. Aí tinha uns rebanhão lá em Cruzeiro, né? E ela falou, vamos no rebanhão. Eu falei, eu não vou. Não, mas vamos? Eu falei, então vamos. Saímos de casa, quando eu cheguei ali mais ou menos perto da onde ali, quase chegando aqui já no centro da cidade, eu brigando com ela, eu não vou nesse negócio, não vou. Ela falou, volta então, patrão. Eu falei, não, agora eu vou. Aí fui. Aí entendi. Vai entender. Esse dia, Deus já começou a falar comigo, porque eu cheguei lá no rebanhão em Cruzeiro, quando eu entrei, o Padre João estava pregando, não sei o que estava. E começou a falar para mim, gente. Eu falei, caramba, Fala a sua vida, que não é raiva. possível ele estar falando comigo. Eu escondendo no meio do povo. Tinha um negócio que ficava lá em cima, né? Eu fui subindo e eu olhava para lá e parecia que estava olhando para mim, no meio daquela... Tanta gente, tudo cheio ali. Subi, fiquei lá, escondi atrás de uma pessoa. Quando eu fazia assim com o rosto, não é que ele estava... Não estava nada, gente, entendeu? Mas parecia que era para mim, Ali eu já chorei um pouquinho. Fui tocado um pouquinho. Mas voltei de lá, a vida continuou do mesmo jeito ainda. Começou tudo de novo. Começou tudo de novo. Mas ali eu já tive um toquezinho. Não me lembro o que ele falou, mas eu sei que ele falava alguma coisa. Engraçado que eu não tinha Bíblia, era só o Novo Testamento. E nesse aí uma amiga deu o Salmo 90 para mim escrita. E eu colocava todo dia a mão nele, depois que ele dormia, quando ele via, ele catava o papel assim, que eu estava rezando o Salmo 90, amassava e jogava debaixo da cama. Mas eu todo dia, depois que ele dormia, eu colocava a mão nele, começava a orar para ele, eu orava o Salmo 90 e orava para ele, dava uns tremelique nele lá, mas... Então, e isso foi mais interessante que depois da conversão dele, ele já sabia o Salmo 90 de cor. Eu sei o Salmo 90 de cor até hoje. Sem... Rezo de cor.
Mas eu dava Ave Maria, nossa. Só de eu cor. colocar a mão nele e orar o salmo E vai ficando, né? Ficou no seu, na sua subconsciente. inconsciente, né? Que coisa. Zezinho, olha, tá terminando esse bloco agora, mas você não... A gente sabe a história de um radinho que você quebrou e depois a Nair, para resolver a situação, como que você resolveu a situação do radinho, que toda hora ele quebrava pra você? Então, essa história, eu não lembro bem os detalhes, né? A Alina lembra ainda que eu não lembro bem os detalhes, porque foi tanta história na Tanta nossa... luta, né? Tanta luta, que foi justamente esse radinho, era pequenininho, né? Ele chegou, chutou longe, eu falei, não, meu rádio você não vai quebrar, porque era o único que a gente tinha, que era pilha, porque não tinha energia, né? Então, foi isso, o meu rádio, ele destruiu o meu rádio, por causa de estar escutando o Padre Jonas. Por causa de eu ouvir a canção Quem nova. diria, Zezinho? Chegava assim um ponto assim, de ficar o alto-falante do radinho pendurado de um lado e o rádio do outro. Meu Deus do céu. Minha gente, olha só que história maravilhosa, não é? História de uma vida, não é? Isso que é a Canção Nova. Por isso que a gente vê aqui esse nosso programa, procura ver, assim, um testemunho. E eu deixo uma pergunta para vocês. Zezinho, se essa mulher tivesse tido a fé que ela teve e esperado, você teria alegria de ver os seus netinhos lindos que você tem hoje? É a pergunta que eu deixo para vocês dois. Se valeu a pena. E você está entendendo o que nós estamos falando? Fica um pouquinho. Vamos para o terceiro bloco. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim. Eu não sei você, mas eu estou muito tocado, muito emocionado, muito feliz com esse programa, com esse testemunho dos nossos irmãos, que a gente já ama. Mas agora, ouvindo a história deles, puxa vida, a gente passa a admirar mais ainda. Quero falar de um livro do Padre Jonas, olha, tudo parece que se encaixa, né? Também a produtora do programa é filha dos dois. Então você imagina, olha o livro que ela escolheu. O título do programa hoje é Tudo Pode Ser Mudado Pela oração. Pela oração. E o livro Famílias Reconstruídas no Amor. O Padre Jonas escreveu para essa família aqui. Então, o livro do Padre Jonas. O Padre Jonas tem muitas palestras que viraram livros. Então, sabe o que é legal? Você lê um livro do Padre Jonas, parece que você vê ele falando. Porque, na verdade, foram decupadas, é o nome que usa portuguesmente falando, foram decupadas as palestras. A pessoa ouviu e transcreveu, entendeu? Então, é essa maravilha, esse livro. Então, acesse loja.cançãonova.com ou ligue no 12 3186 2600. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. É a música que o Padre Jonas canta com a Salete para todo mundo. Nós paramos num ponto aí que você... A gente estava falando antes que você, no começo, você saía para agressão física, ele te batia e tal. E ele tinha um ajudante também, que estava falando no intervalo? Tem, ele chegava bêbado, né? Ia me agredir, tinha um cachorro, que aí ele me agredia do lado do cachorro. O cachorro atacava você também? Meu Deus do céu. O cachorro chamava Teleão. Teleão, mas que cachorrada é essa, meu Deus? Que cachorrada. 2 cachorros. E eu vejo assim que eu comecei mesmo assim, buscar mesmo na oração, e eu percebi assim que o inimigo de Deus, né, o nosso inimigo, ficou meio furioso por causa disso. Aí ele começou a atacar mais. Aí o Zezinho começou mesmo a passar a noite fora, e chegava, falava que ele ia embora, que ele ia juntar as coisas dele e ir embora, né, bem? Nair, mas aí você começou a se defender. Mas também você dava uns na orelha dele para se defender na hora também? Dava, às vezes dava também. Ficava unhado também. Unhava, mordia, porque a mulher sabe se defender com o dente. Meu Deus do céu. Não só apanhava, não. Mas aí ela falou, olha gente, marido é assim, não é o caso meu com a Márcia. Fala, não, aí eu vou. Lembra o que ele falou, me chamou a atenção, indo para o Rebanhão. O Rebanhão, o Padre Jonas inventou esse encontro. Ele inventou uma quadra, uma banda, né? E eu estava lá já desde 80, né? Desde 75 eu estou com o Padre Jonas, né? Faz pouquinho tempo, faz 49 anos só. Mas ela falou, vamos voltar então, agora eu vou. Aí você foi, o Padre Jonas começou já a tocar o seu coração. E como é que foi aquele momento mesmo que você teve que você esteve no encontro mesmo? Então, não, assim, uns dias antes do encontro pessoal com o Zezinho com Jesus, ele
Ele falou que ele ia embora. Falou que ia Falava embora. que ia embora. Eu falava, então vai. Quando foi um dia, ele passou a noite inteira, chegou de manhã, ele falou assim, eu vou embora. Eu falei, então vai. Catei a roupa dele tudinho, pus no saco, falei, vai, some. Olha. E ele saiu, pegou o saco. Levou o saco? Não tinha nem mala, né? Não tinha Porque mala. era Aí quando ele pobre. saiu, acabou de sair, eu olhei, entrei pra dentro, vi uma fumaça. Aí eu olhei, ele tinha colocado a roupa tudo dentro do tanque, pôs fogo na roupa. Toda a roupa sua? Tudo, fogo, levou cueca, fogo no tudo, negócio. meia, tudo, a roupa dele todinho. Deus, é muito louco. Ele óbvio. põe fogo, eu vi pelo vitrô a fumaça e eu não entendi aquilo. Queimou tudinho. Na segunda ele não foi embora nada, né? Voltou. Aí na segunda eu fui na loja, comprei uma troca de roupa. Ainda lembro que a mãe falou assim, não, ele vai queimar de novo. Ele é louco, ele vai queimar de novo. E comprei uma troca de roupa só para ele. Uma para ele trabalhar, uma para ele usar, né? Só que eu não sabia o projeto de Deus, né? Porque Deus não queria nem a roupa velha dele. Depois que Deus mostrou que a roupa era contaminada, não queria nem a roupa velha. Deus queria dar um fim até na roupa dele. Que coisa. Aí, Então, e nesse Passado trabalho... uma semana, né, bem? Depois de uma semana, nesse trabalho, né, que eu trabalhava, eles me dispensaram, mandaram embora. E a gente tinha que pagar aviso breve. A gente tinha que ficar lá, manter uns horários lá. Então eu ia para o serviço, né, ficava lá até meio-dia, mais ou menos meio-dia eu voltava. A Nair trabalhava lá na cerâmica, pintando louça lá. E eu lá. E tinha um amigo meu, ele já até faleceu, ele já tinha usado já tinha dado umas pitadas no maconha lá, ofereceu para mim, eu também dei uma fumada. E ele pegou uma máquina, foi trabalhar assim do lado, assim. Eu entrei dentro do ônibus, um ônibus que a gente viajava, né? Fiquei dentro do ônibus. Eu não sei se ligaram o rádio na Canção Nova, ou se... O rádio estava ligado. Eu sentei lá, fiquei olhando e trabalhando, e era um programa do Padre Jonas com a Luzia e a Elzinha. E começou a falar comigo. Falar comigo. Falei, meu Deus. Alô, bom dia. Alô, bom dia, chamava o povo. Alô, bom dia. É bem simplesinho, e falava comigo, mas falava tudo, mas falava assim de uma forma sem me atacar, sabe? Assim, eu sentia assim, um amor tão grande de Deus falando comigo e eu comecei a chorar. Falei, poxa vida, eu chorando aqui, coisa feia, né? Os caras vão ver eu chorando aqui, vou ficar lá atrás. Entrei lá no fundo do ônibus, e lá no último banco dele, que era um ônibus pequeno, e de lá escutando. E aí, mas me deu assim, uma vontade tão grande de vir embora rapidinho. Falei, eu tenho que contar para a Nair o que eu escutei hoje aqui. Olha só. Porque é o desejo dela, eu preciso contar para ela que foi... Meu Deus, que coisa que eu estou escutando. E eu sei lá, eu ali, ouvindo aquilo lá, eu comecei certamente a rezar, nem sabia, mas fui falando com as minhas palavras ali, prometendo para Deus que eu não ia fazer mais aquilo que eu fazia. Ouvindo pelo rádio. Ouvindo pelo rádio, do ônibus lá. Né, que eu não ia fazer mais aquilo, porque foi assim um arrependimento tão grande dentro de mim, eu falei, eu preciso ir embora. Preciso contar para a Nair. Fui embora. Cheguei em casa, a Nair estava trabalhando também. Quando ela chegou à tarde, ela achou algo diferente em mim também. Notei algo diferente algo nele. diferente. Era a hora que ele estava no bar, ele estava deitado. Eu estava diferente. Sabe que ela falou, não foi pro bar nessa Aí noite. contei para ela mais ou menos. Já não era mais daquele jeito. Ela falou, vamos confessar? Eu falei, Vamos hoje procurar não. um padre, né? Não, hoje não. Agora. Hoje não. Hoje não. Não foi. Ah. Aí na próxima semana, no próximo domingo, eu saí de manhã. Eu ia lá pro campo de novo. Fui lá, Ver o futebol, né? ver o futebol. Cheguei na beira do campo lá, os amigos, né, entre eles chegaram já perto de mim. Ei, Zezinho, como é que tá? Tudo bom? Vai tudo jóia. Ei, vamos aí, vamos usar um maconha aí, tocar. Eu falei, não, usa sim, vamos usar. Eu usei. Aí fiquei um pouco ali, usei, mas as outras vezes que eu usava, eu ficava alegre. Esse dia me deu uma tristeza tão grande. Fiquei muito mal, falei, nossa. Falei, sai daqui, eu vou embora. Saí, tinha um barzinho da pesada logo embaixo, entrei no bar. Fiquei lá, sentei num banquinho lá, fiquei lá, e muita gente ali. Eu escutei uma voz assim, muito clara dentro de mim, acho que era 1h30 da tarde, 1h da tarde, por aí. Zezinho, vai embora que você vai morrer. Eu falei, não é possível. Nesse momento começou uma briga. Uma discussão lá dos caras, lá no bar, lá. E um amigo meu também, eu falei, não, agora não posso ir embora não, tem que ficar aqui pra gente Pra ver defender essa briga aí também, né? Porque eu Nossa, gostava de briga, né? Eu falei, não, tem que ficar aqui. Era brigão, E né? a voz falando pra mim, vai embora que você vai morrer. Quando eu percebi, eu já estava assim andando, já longe já do bar e fui embora. Cheguei em casa, era 1h da tarde mais ou menos. Quando eu abri o portãozinho para entrar para dentro de casa, eu senti, eu falei, eu vou morrer. Aí
Entrei para dentro, né? Falei, eu vou morrer. Falei, não vai dar tempo de eu pedir perdão para Nair agora. Falei, vou morrer. Sentindo que eu ia morrer. E não era da droga, porque eu já estava acostumado. E esse dia eu usei pouquinho, não era assim. Falei, você estava com arvedose, então por isso você estava sentindo que ia morrer. Não, eu estava sentindo que eu ia morrer. Cheguei, a Nair estava deitado na cama, ali no Novo Testamento, eu pulei em cima dela, falei, Nair, me perdoa. Perdoa que eu estou morrendo, reza para mim. E ela foi rezando para mim e eu ia morrendo. Só que ele contando assim, só que ele era desesperado. Tô morrendo, grudava em mim, tô morrendo, entendeu? E a Nair foi rezando para mim, como ela ia rezando para mim, assim, eu ia voltando à vida. Parece que ela maneirava, parece que eu ia morrendo, daí ela ia rezando, ai, clareou. Juro pra vocês que eu escutei o portão bater, parece que tinha vindo uma pessoa que ia me matar eu. Meu Deus. E não tinha gente nenhuma, não tinha ninguém. Uhum. Escutei, parece que o portão bateu assim, isso aí. Foi embora. Eu tava sentindo que ia vir um matar eu. E o cachorro... E eu não tinha nem fazendo brigado com mar. ninguém, não. Eu tava esperando a briga, mas não tinha brigado com ninguém. E nessa hora eu falei para ele, bem, vamos... até isso já era umas 5 horas da tarde. Eu falei, bem, vamos procurar um padre agora. Aí ele topou, Aí vamos. eu fui. Só que até a gente sair de casa, quem ajudou muita gente foi o Bira, né, que é a Carminha. Eu fui até o Bira, falei, Bira, arruma um padre para nós, não precisa de um padre agora. Eu não achava um padre, na época tinha um padre só em Cachoeira, né? Aí a gente foi... Lá, tinha terminado a missa, Tá né? terminando a missa das 7 que conseguimos. Da padre. noite. É. Aí o padre atendeu o Zezinho. Primeiro uma senhora falou assim, não vai, agora não, porque o padre tá cansado. A mulher falou para ele, não, é caso de vida ou de morte, ele tem que atender. Agora ele me atendeu. Ai, graças Me a Deus. atendeu, me confessou, eu nem sei o que eu falei, mas me deu um beijo. Eu achei interessante na testa, né? Quando... O padre. Saí dali. Lembra o padre que é? Lembra o padre Romero. Padre Romero. Ele se tornou muito amigo nosso. E aí, a partir daquele momento, né, a minha vida transformou. Eu comecei a ver coisa que eu não via. Dentro de casa, falando, e essa toalha que está aqui? Toalha bonita, cheia de flor, né? Eu falei, essa toalha desde que nós casamos. Parecendo alguém. Eu não via nada não- daquilo. não- Comecei não a ver coisa lembrava. bonita, assim, sabe? Assim, eu olhava assim, via o verde. Comecei a enxergar as coisas dentro de casa, olhava para a Nair, eu falei, meu Deus. Nossa, como que você é bonita. Comecei. Até eu. Não via. Chegou um momento assim, que eu fiquei com vergonha. Falei, acho que eu não vou nem perguntar mais, não, porque tudo que eu pergunto para elas faz tempo que está aqui em casa, eu não vi esse treco aqui, ó. Sabe assim, tudo assim, parecia assim que eu tinha morrido, tinha nascido de novo. Eu não via essas coisas, assim. E mais interessante, que quando eu fui fazer esse retiro lá do Cristo Rei, eu escrevi na porta da capela uma mensaginha para ele. Essa mensagem agora a gente mudou, ela perdeu, mas ela estava até esses dias comigo. Eu escrevi assim, Zezinho, eu tenho certeza que um dia você vai estar neste lugar sentado aqui junto comigo. E fui mesmo. Nossa. Não, assim, mas Isso foi em 77. Meu Deus. Dali para frente, eu falava para você, grupo de oração, eles colocavam o Fernando nas costas, com chuva, calçado de bota, na onde tinha, nós ia. E lá, Não, grupo vigília, de oração, né? Vigília a noite inteira. E eu, né, e ali eu comecei lendo o Novo Testamento e fiquei um ano desempregado, porque eu estava mesmo, né? Eu falei para você, eu estava lá De de aviso aviso. breve. E esse ano que eu fiquei, eu lia, e parece que quanto mais eu lia, mais eu queria. E era aquilo mesmo que o padre Joana falava, e eu ligava lá, estou no meio de voz, no meio-dia, ele falava. Aí consertou a radinho. Nossa, graças meu a Deus do céu, Deus. que coisa, aquilo ali. Então, esse ano foi um ano, né? Eu fiquei um ano desempregado, né? Desempregado. E Parece até que- nisso, Deus tem uma bênção. Porque ele também aprendeu a tocar violão nessa época, ele Olha. aprendeu, É sabe? porque eu tinha um violãozinho que nós andávamos com o violãozinho pra Era lá. todo arrebentado o violão, porque tacava na cabeça um biólogo brigado, tacava na cabeça do outro. Tá lá em casa ainda esse violão guardado. Então, o Agora, violão... Ô, diretora, tira a foto do violão aí. Mostra aí, por favor, né? O cara deu uma violãozada no cabelo do outro, assim, de costa, o cabelo deu as cordas levantou aqui, ó. Então, gente, eu vejo assim que depois desse encontro do Zezinho, quando foi o primeiro grupo de oração que o Zezinho participou, que a gente participou junto, foi dia 12 de novembro de 82. Foi numa casa que a gente foi. E foi lá, a gente foi tão bem acolhido, que teve um amigo nosso, que esse que é o Chiquinho, ele deu uma mensaginha que a gente tem até hoje, né? Eu farei de você pescador de homens. É, 80, tem lá um Sabe? cartãozinho. E depois disso a gente fez Ovisa, a gente fez vários encontros. E quando vocês deram encontros já sobre isso? Ah, não foi muito, não. Não foi muito, não? É. Então, Mas já esse programa deram está sendo testemunho inédito, né? várias Graças vezes. a Deus. A gente deu com o padre uma vez. Olha só. Gente, esse programa vai ter que ter uma parte 2.
Porque esses dois eles são membros da Canção Nova. Mesmo segundo ela. Mas ela fala assim, eu tenho irmã branca e eu sou preto. Mas é minha irmã, mesmo jeito. Só segundo ela, é a mesma família. Coisa. É da Canção Nova, desse mistério de Deus. Que eu brinquei hoje com o Zezinho, carteira E, carrega produtos, como é que eu falei? Preciosos, explosivos e perecíveis. Hoje, né, ele carrega o preço que ele carrega, Padre Jonas Zieto, né? É um excelente motorista que Deus preservou. E De membros da confiança. Canção Nova. Mas eu queria chamar aqui a nossa diretora, que ela está ali, graças a Deus, e uma excelente diretora, Deus deu um presente para nós, dar ela e a Joana conosco, que é a filha dos dois aqui. Você é do meio ou você é caçula? E ela foi planejada. Ela foi planejada. Nós planejamos ela lá em Queluz. Oh, que benção. Porque aí a gente tinha só o Fernando, fazia 6 anos. Você anos. já viu belos programas aqui, você já convidou muita gente, você fala com ela convida, que chama, que prepara. Mas agora você está ouvindo seu pai e sua mãe falar. O que está passando no seu coração? Fala para aquela câmera ali. Eu tenho dor das lágrimas. Eu já vou chorar. Eu queria muito, quando você falou que queria trazer eles aqui, eu queria muito trazer. Porque essa história que eles contaram aqui, eu já ouvi várias vezes. E toca muito meu coração. E eu tenho certeza que toca o meu coração. Está tocando cada um que está aqui, cada profissional que está aqui, tenho certeza. E vai tocar muita gente em casa. Porque, assim, as pessoas, quando escuta, assim, gente, quem não passou, não sabe. Mas quem está passando ou já passou, não sabe. Acho que não vai ter jeito. Acho que não vai ter mudança. E quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Que idade que eles estão? 12 e o Bruno tem 12 e a Nicole tem 8. É o xodó do vovô e a vovó. E eles sabem dessa história? Já contou Não, eles não maneira? sabem. Não sabem. Eles não sabem, mas eu falei para eles que o vô e a avó iam vir participar do programa. Eles falaram assim que vão assistir, tá? Que eles querem assistir porque eles sabem mais da história da conversão, do tempo deles, assim. Mas é bom eles saberem dessa vô e uma avó Nossa amoroso? Senhora, demais. Minha mãe deixou o trabalho para cuidar da minha filha, né? Então, assim, a minha filha é assim. Ela abraça minha mãe, quando ela era menorzinha, ela abraçava minha mãe, mas daí ela tinha que ir embora comigo, ela me abraçava, chorar, mas eu chorava porque tinha que deixar a avó sozinha, sabe? Eles são muito grudados com os dois, demais, é um gozão. Realmente foi um presente de Deus. Agora, Zezinho, eu queria que você falasse para aquela câmera ali, quem é o Padre Jonas na sua vida? Olha ali, ó, ele está ali, fala para ele, que ele está vendo você lá agora. Então, chovendo molhado, né? O Padre Jonas é um profeta, né? João Batista, ele veio abrir os caminhos do Senhor, né? E o Padre Jonas, ele trouxe, né, Jesus, um Jesus vivo e vivido que ele vive, ele trouxe para mim, né? Então, trouxe para nós, e foi o que me mudou a minha vida. Então, eu quero dizer para o Padre Jonas, muito obrigado, tá? Louvado seja Deus pela vida do Senhor, porque o Senhor ter se abrido a ser batizado no Espírito Santo, e porque o Senhor foi batizado no Espírito Santo, o Senhor pôde passar para mim, para minha família, esse Deus vivo, vivido, que mudou a minha vida e continua mudando. Então, Padre Jonas, muito obrigado mesmo, tá? E vou falar para o Senhor, Deus abençoe, porque eu já vi o Senhor falar isso para o bispo. O Senhor falou assim, não é eu que abençoo mesmo, é Deus que abençoa. Então, Deus abençoe o Senhor, tá, Padre Jonas? Nair, também. Eu queria pedir para a Nair falar para as mulheres que estão em casa, para as famílias que às vezes têm essa dificuldade, né? Falar para o Padre Jonas também, o seu carinho por ele, mas dá uma palavrinha também para as famílias que têm dificuldades. No finalzinho do programa, Nair. Eu quero dizer assim para você que está nos assistindo agora, neste momento, não desanime não. Vou usar as palavras do nosso fundador, aguenta firme, minha filha. Talvez não seja seu marido, talvez seja seu filho, que esteja envolvido com droga, te dando trabalho, chegando bêbado, não desanime. Coloque o seu joelho em terra e ore, clame ao Senhor, porque essas muralhas vão se desfazer. Então, ore mesmo, não desanime. E para o Padre Jonas, eu quero dizer assim, que todos os momentos, Padre, eu sou agradecida a Deus pela sua vida. Porque você fez eu ter um sabor pela palavra, o Senhor fez eu ter intimidade com o Espírito Santo. Foi o Senhor que ensinou. O que seria de nós, Padre Jonas, se não fosse o Senhor?
não estaria morto, porque o Senhor salvou o meu... Através do Senhor, Deus usou o Senhor para salvar o meu casamento. Hoje eu tenho uma família linda. Isso eu devo ao Senhor, porque o Senhor não teve medo de gritar que Jesus vive e é o Senhor, e que tudo pode mudar pela oração. E eu creio nisso. Nossa Senhora. Amém. Meu Deus do céu, esse é um programa, diretora, está aqui já, tem que ter a parte 2. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela poderosa intercessão Nossa Senhora, auxiliadora, patrona da Canção Nova, vos abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis